E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, nós faremos a correção do nosso formulário com as 5 questões envolvendo calor específico, quantidade de calor e capacidade térmica. Então, a primeira questão era a seguinte: nós tínhamos que qual a quantidade de calor necessária para aquecer 250 ml de água, inicialmente a 18 graus, até chegar a 100 graus. Lembrando que nós temos essa única fórmula aqui da quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, que a gente tem que fazer 100 menos 18 para ver quanto que aqueceu. E lembrando também que o calor específico é a quantidade de calorias que tu precisa para aquecer 1 grama dessa substância em 1 grau Celsius. Ou seja, a água, por exemplo, precisa de 1 caloria para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, ou resfriar, né, retirar 1 caloria dela. Já o cobre, que é o menor aqui da tabela, precisa só de 0,09 calorias para aquecer ou para resfriar 1 grama de cobre em 1 grau Celsius. Ou seja, o cobre é mais fácil de aquecer, precisa de menos calorias, do que a água. Quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calorias para aquecer essa substância, em 1 grama. Claro, se nós tivermos uma quantidade grande de cobre e pouca quantidade de água, pode ser que o cobre, para variar em 1 grau Celsius, essa quantidade precise de mais calorias. Mas o calor específico, como o próprio nome está aqui, é para variar 1 grau Celsius em 1 grama só. E a gente consegue relacionar melhor. Então vamos lá. Ó, a quantidade de calor necessária para aquecer, então quer descobrir o Q. Lembrando que o Q é igual a M vezes C vezes T. Então, quer saber o Q? O Q vai ser igual à massa, que é de 250 ml. A gente sabe também que 250 ml de água é equivalente a 250 gramas de água, porque a água, pela densidade, né, é a única que tem relação direta entre ml e gramas. Então, 250 gramas vezes o calor específico da água, tem que olhar ali na tabela, que é 1, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é 100 graus menos 18, ou seja, 82. Então, nós vamos fazer 250 vezes 1 vezes 82. Isso vai dar igual a 20.500 calorias. Então, essa é a nossa resposta, 20.500 calorias é 1, 2, a terceira alternativa aqui. Está em negrito e em vermelho. Questão 2. Uma barra de ferro com 400 gramas recebe 15.400 calorias. Qual é a variação de temperatura? Bom, toda fórmula a gente só pode não saber uma única coisa. Se quer saber a variação de temperatura, nós temos que saber a quantidade, a massa e o calor específico. A quantidade de calor é 15.400. Então, tem que ser igual a massa, que está escrevendo para nós 400, vezes calor específico e temperatura. Como quer saber a variação de temperatura? Obrigatoriamente, nós temos que identificar o calor específico, que estava aqui na tabela. Calor específico do ferro é 0,11. Então, uma barra de ferro vezes 0,11 vezes a nossa temperatura. Então, vamos ter o seguinte, 15.400 vai ser igual. Multiplica o quê? 400 vezes 0,11. E isso vai dar 44. 44 vezes o T. Aqui ficou maiúsculo, né? Pode ser minúsculo aqui. Vezes o T. 44T. Agora passa dividindo, né? Então, nós vamos ter T igual a 15.400 dividido por 44. E a nossa temperatura, então, T vai ser igual a 350 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. Se ele estava inicialmente a 100, foi para 450, enfim.
Como perguntou diretamente a variação de temperatura, 350 está aqui, vermelho e negrito, nossa resposta certa. Poderia dizer assim, que inicialmente estava a 48 graus Celsius, teria que acrescentar, porque sempre nessa fórmula nós achamos a variação da temperatura. Exercício 3. Vamos ajustar aqui na tela. Exercício 3 diz o seguinte: uma determinada quantidade de etanol, inicialmente a 15 graus Celsius, aqueceu até 60 graus Celsius, ao receber 18.585 calorias. Calcule a massa do etanol, Q igual a M vezes C vezes T. Então, a quantidade de calorias que recebeu foi 18.585. Tem que ser igual. Quer saber a massa? Então, M vezes... Como quer descobrir a massa, tem que saber o C, que é o calor específico, e a temperatura. A variação de temperatura para esse caso foi de 45 graus. Agora, o calor específico tem que olhar na tabela. Calor específico do etanol. O calor específico do etanol está aqui, 0,59. Então, vamos colocar aqui, ó, vezes 0,59 vezes a variação de temperatura. Como é que calcula? 60 menos 15. Ou seja, 18.585 tem que ser igual a massa vezes 0,59 vezes o 60 menos o 15, que vai dar 45. Então, vamos ter 18.585 igual. Multiplica, né, o 0,59 pelo 45, vai dar 26,55 vezes o M, 26,55M. Então, aqui é matemática pura. M vai ser igual a 18.585 dividido por 26,55. E a nossa massa vai ser igual a 700 gramas. Fechou? Então, aqui está a nossa alternativa certa. 700 gramas. Questão número 4. 30 gramas de uma das substâncias da tabela acima, então, olha só, recebeu 300 calorias e variou sua temperatura em 50 graus Celsius. Que substância é essa? Nós vamos calcular, na verdade, o calor específico dessa substância. O que quer saber? Calor específico. Então, lá pela fórmula, nós vamos pegar o seguinte. A gente sabe que é igual a M vezes C vezes T. Disse para nós, a substância recebeu 300 calorias. Vai ser igual. A massa era 30 gramas. O C a gente não sabe, mas variou a temperatura em 50 graus Celsius. Então, nós vamos ficar com o seguinte. 300 vai ser igual. 30 vezes 50, 3 vezes 5 é 15, coloca 2 zeros. 1.500C. Fazendo a matemática, o 1.500 vem para baixo, 300 dividindo, fica 300 dividido por 1.500 igual ao C, ou seja, C vai ser igual a 0,2 calorias por grama grau Celsius. Então, 0,2 calorias por grama grau Celsius, se eu não me engano, é areia, né? É a areia. Então, a alternativa certa da questão 4 é areia. Está aqui nossa resposta. E a última questão, questão 5, diz o seguinte. Um ferreiro utiliza a energia do fogo para moldar uma peça. Para isso, o ferreiro aquece em um forno apropriado. O ferro, inicialmente a 21 graus Celsius, é aquecido até a temperatura de 541 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pelo ferro
é adequada para moldá-lo e transformá-lo no objeto. Ou seja, ele aquece para o ferro ficar mais maleável, ele sentar o sarrafo em cima e fazer a modelagem da peça. Aí ele diz o seguinte, ao terminar, ele mergulha esse objeto num balde com água. O balde está com a água aproximadamente 20 graus Celsius. Incrivelmente, a água aquece poucos graus. A água não chega a ferver, por mais que coloque o ferro a 541 graus Celsius, quando mergulha ele na água, varia muito pouco a temperatura. Por que que isso acontece? Por causa do peso? Não, não é por causa do peso. Por causa do volume, mais ou menos. Mais ou menos por causa do volume. Por causa do calor específico, mais ou menos por causa do calor específico. Por causa da capacidade térmica, sim. Condutividade térmica, não, não tem nada a ver. Por que que tem a relação de capacidade térmica? Porque a capacidade térmica nós temos uma quantidade muito maior de água do que de ferro. E além de ter a quantidade maior de água do que de ferro, para aquecer a água precisa muito mais calorias e o ferro precisa muito menos. Então o ferro vai doar muitas calorias para a água, ele vai resfriar muito porque ele tem a quantidade menor de massa, a água tem a quantidade maior, então ele vai doar muita caloria para a água, ele vai resfriar bastante e a água vai aquecer pouco, por causa da capacidade térmica. Por que eu coloquei mais ou menos para o calor específico? Porque o calor específico faz parte aqui, né? Ele relaciona calor específico e volume ou quantidade da substância. E aí, quando tu relacionou o volume à massa, junto do calor específico, nós chegamos na capacidade térmica. Então, essa é a nossa alternativa correta. Certo? Então, anotem suas dúvidas. Próxima aula faremos ao vivo, se tudo der certo. Então, vejo vocês. Até mais. Um beijo e um queijo.